Bom dia, galerinha do 7º ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia, tá? Desejo um ótimo início de semana para vocês, que todos estejam bem, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai dar início ao nosso novo conteúdo, tá? Um conteúdo do capítulo 3, que está lá na página 34, onde a gente vai estar falando um pouco sobre as características naturais do Brasil para o relevo e também para a hidrografia brasileira, ou seja, aqui do Brasil, pessoal. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas características naturais do Brasil que estão inteiramente conectadas com a gente. Bom, primeira coisa que a gente vai falar é sobre o relevo brasileiro. Nós sabemos que o país, o Brasil, ele é considerado um extenso território, com uma diversidade natural que a gente vai encontrar de norte a sul, de leste a oeste, em diferentes regiões que a gente encontra no Brasil, que a gente estudou nos capítulos passados. Bom, a partir disso, o Brasil ele vai se caracterizar por essas diferenças de altitudes, diferentes formas de paisagens, e o relevo, que constitui a superfície da Terra. Relevo é isso, galera, é a forma da superfície da Terra, a forma da superfície terrestre. Então, nós vamos encontrar diferentes formas da superfície terrestre aqui no Brasil, principalmente por causa dessa questão da extensão territorial. Se a gente vai na região sul, a gente vai encontrar tipos de relevo diferentes que a gente vai encontrar, por exemplo, na região nordeste, na região sudeste, na região norte e na região centro-oeste. Então, devido a essa grande extensão territorial, a gente vai ter diferentes características que vão marcar, as diferentes paisagens encontradas aqui no nosso Brasil, ok? Bom, então a gente tem que saber que relevo, são as formas da superfície terrestre, ok? Bom, pergunta clássica de alunos quando a gente está trabalhando relevo. Pergunta clássica. Tia Laísa, por que aqui no Brasil nós não temos terremotos? Vamos descobrir por quê? O Brasil, galera, ele está situado centralizado sobre a placa tectônica sul-americana. Por que a gente não tem, então, terremotos? Justamente por isso. Porque como a gente está situado sobre o centro dessa placa, a gente não tem nem o encontro, nem o distanciamento dessas placas tectônicas. Então, a gente não tem terremotos. Ah, mas a gente tem tremor de terra, às vezes, aqui no Brasil, tia Laísa. Sim, esses tremores de terra, pessoal, são resultantes das chamadas falhas geológicas, tá? Nada tem a ver aí com a movimentação das placas tectônicas, ok? Então, tá explicado, então, por que no Brasil a gente não tem terremoto? Justamente porque a gente está situado sobre a placa tectônica sul-americana. A gente não está no limite dela, ou seja, a gente não está na borda da placa, que seria o encontro ou o distanciamento entre elas. Bom, ok, definimos isso. Algo mais também comum da dúvida de vocês. No Brasil, nós temos montanhas, Laís? Então, galerinha, a gente tem várias discussões acerca desse assunto. Alguns estudiosos vão defender a ideia de que no Brasil a gente tem montanha, só que por causa de passar milhões de anos, milhares de anos, essas montanhas teriam sido desgastadas por conta da força da erosão, da água, do vento, enfim. Então eles defendem essa ideia. Porém, há controvérsias, ou seja, há estudiosos que defendem a ideia de que o Brasil não tem montanha. Por quê? Por que o Brasil não teria montanha na concepção deles? Justamente porque, como a gente está situado sobre uma placa tectônica e não no limite dela, a gente não tem o encontro de duas placas tectônicas, A gente não tem a convergência de placas, que é o movimento responsável pela formação de grandes cadeias montanhosas.
Como a gente não tem o choque entre duas placas tectônicas, né? Como a gente não tem o encontro delas e nem a divergência delas, que é a separação delas, a gente não tem os chamados dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são as cadeias de montanhas modernas, ou seja, que surgiram há alguns milhões de anos atrás. Então, essa é a teoria que explica o porquê do Brasil não ter montanhas, né, na visão de alguns. Bom, vocês conhecem, já ouviram, na verdade, falar na Cordilheira dos Andes? Por que eu estou falando da Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes, por exemplo, situada aqui na porção sul do nosso subcontinente da América do Sul, é resultante, por exemplo, do encontro de duas placas tectônicas, tá? Onde duas placas se chocam, no caso, a placa sul-americana e a placa de Nazca. Ao se chocarem, né, vai ter o soerguimento da crosta terrestre. Então, a gente vai ter a formação de grandes cadeias, teve, na verdade, a formação da cadeia montanhosa da Cordilheira dos Andes, tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem esses chamados dobramentos modernos que configuram a formação de cadeias, tá? Então, por isso que a gente vai ter essa ideia de que no Brasil a gente não tem montanhas. Outros vão defender a existência, sim. Mas, enfim, bom, por que eu tô falando disso? Porque por causa dessa questão da gente não ter dobramentos modernos, nós temos dobramentos antigos, tá? Que se remetem às eras bem passadas, tá? O Brasil, ele não vai apresentar grandes altitudes, ok? Ou seja, não vai apresentar formação de relevo muito alto, tá? Por exemplo, o Brasil, o pico da neblina é considerado o pico mais elevado aqui do nosso território, tá? Ele tá localizado na fronteira com a Venezuela, que seria aí o pico mais alto do Brasil. E não chega nem a 3.000 metros, ok? Então, assim, a nossa altitude em relação o nosso relevo é muito baixo, tá? Pelo Brasil todo, ok? Bom, 7%, pessoal, do nosso território vão ultrapassar os 90 metros de altitude. É bem pouco, tá? É bem pouco. Então, por que que isso acontece? Justamente por causa da nossa estrutura geológica, tá? De rochas antigas que vão sustentar o nosso relevo. Então, essas rochas, como são antigas, elas foram muito desgastadas ao longo dos anos. E aí, a nossa altitude, ela tende a diminuir, né? Por causa desse desgaste, ok? Bom, mas, vamos lá. Quando a gente fala de relevo, a gente tem que saber que aqui no Brasil nós encontramos 3 principais formas de relevo, tá? Nós temos os planaltos, as planícies e as depressões. São essas as 3 principais formas de relevo encontradas aqui no nosso Brasil. Planaltos, planícies e depressões, tá? Bom, qual é a maior forma de relevo que a gente vai encontrar aqui no nosso território, tá? Bom, nós temos os planaltos, as planícies e as depressões, tá? Nós temos aí, na maior parte do relevo brasileiro, vai ser formado pelos planaltos e pelas depressões. As planícies a gente vai encontrar em menor quantidade. Então, as 2 principais formas de relevo que vão predominar aqui no nosso território são os planaltos e as depressões, tá? E as planícies a gente tem em menor quantidade, ok? Bom, o relevo que vai cobrir a maior parte das regiões brasileiras, tá? Como, por exemplo, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo do Nordeste, são os planaltos, ok? Os planaltos, eles possuem maior altitude. Bom, seguindo aí, pessoal, na página 39, a gente tem aí, ó, as principais formas de relevo, né? Quem é que caracteriza esse relevo? Nós temos o famoso Jurandir Ross, tá? Ele vai dizer que aqui no Brasil a gente vai encontrar essas diferentes formas de relevo. Os planaltos e as planícies e depressões, tá? Então, o Jurandir Ross vai ser o cara aí responsável
por apresentar esses 3 tipos de formas de relevo, ok? Essas formas de relevo, os planaltos, as planícies e as depressões, elas fazem parte, pessoal, elas são, na verdade, resultantes do processo de construção e transformação da superfície. Por que eu estou falando isso? Porque tanto os planaltos, as planícies e as depressões são processos de construção e também de transformações da superfície. Quem é que transforma essa superfície? São os agentes externos, como, por exemplo, a água, a chuva, nós, seres humanos. A gente tem esse contato com a superfície e a gente acaba desgastando essa superfície também, tá? Bom, como eu falei, as planícies vão ocupar a menor porção do território brasileiro, em contrapartida, os planaltos e as depressões vão ocupar a maior parte, ok? Bom, galerinha, fiquem atentos ao sistema, porque a tia vai colocar a página da atividade para vocês poderem fazer, ok? Muito obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão, cuidem-se!